O meu nome é Lídia, tenho 62 anos e até aquela tarde de quinta-feira julgava conhecer o meu filho. Jair sempre foi o meu mundo, a única razão pela qual me levantava da cama todos os dias, desde que o meu marido faleceu, há 15 anos. Trabalhei a dobrar para lhe dar tudo. Cheguei a vender as joias que a minha mãe me deixou para lhe pagar a faculdade de administração. Quando ele se casou com a Raquel, há 3 anos, senti que tinha ganhado uma filha. Ajudei-os em tudo, desde o enxoval aos móveis do apartamento que alugaram em Copacabana. Naquela tarde, regressava do mercado, carregada de sacos com tudo o que o Jair mais gostava. O aniversário de casamento dele era na semana seguinte e eu queria preparar-lhes um jantar especial. Foi então que vi o seu Corolla prateado estacionado em frente ao meu portão. Uma visita inesperada, já que ele normalmente só aparecia aos fins de semana. O meu coração disparou de alegria. Que surpresa boa, pensei, imaginando que talvez ele tivesse vindo convidar-me para almoçar fora. Foi nesse momento que tive a ideia tola de me esconder no banco de trás para lhe pregar um susto. A porta estava destrancada, como sempre. Deslizei para dentro, agachando-me atrás do banco do condutor, a suster o riso. Seria uma brincadeira inocente, como as que eu fazia quando ele era criança. Mas quando ouvi passos a aproximarem-se e vozes, percebi que ele não estava sozinho. E o que ouvi a seguir destruiu 29 anos da minha vida em poucos minutos. Então está decidido, não é, Raquel? Era a voz do Jair, mas tinha um tom que eu nunca antes ouvira. Uma frieza que me arrepiou. Claro que está decidido, amor. Não há outra saída. Respondeu a minha nora, a voz impaciente, quase irritada. A tua mãe também não vai viver para sempre. O meu estômago revirou-se. Do que é que eles estavam a falar? O problema, suspirou o Jair, é que ela ainda está muito saudável. Pode viver facilmente mais uns 20 anos, e eu não posso esperar tanto tempo. É por isso que vamos acelerar o processo, disse a Raquel, e eu juro que senti o meu sangue gelar nas veias. O meu irmão, o Álvaro, disse que conhece gente que resolve este tipo de problema. Problema? Eles falavam de mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. E a Patrícia, está dentro? Perguntou o Jair. Óbvio. Ela sempre odiou a tua mãe. Diz que ela é uma mesquinha, que nunca vos ajudou. A Raquel riu, um som que me fez estremecer. Ela está louca para deitar as mãos à parte dela da herança. Herança? A minha casa, as minhas economias, o seguro de vida que eu fazia questão de manter em dia, a pensar em deixar-lhes algo quando eu morresse. Naturalmente. Vai ser rápido, continuou a Raquel. O Álvaro disse que o tipo faz parecer um ataque cardíaco. Ninguém vai suspeitar de nada. Uma senhora da idade dela, com o estresse que ela vive. Que estresse? Perguntou o Jair, e por um segundo pensei que ele me ia defender. Ah, sei lá. Inventamos qualquer coisa. O importante é que vai parecer natural. O meu filho ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu estava ali, encolhida, a tentar não respirar, mergulhada num pesadelo do qual não conseguia acordar. Quanto vai custar? Perguntou ele por fim. Quanto vai custar? O meu próprio filho a perguntar quanto custaria para me matar. 15.000. O Álvaro já negociou. Dividimos pelos dois, 7.500 para cada um. Está barato demais, murmurou o Jair. Eles estavam a regatear o preço da minha vida como se fosse um frigorífico usado. Jair, amor, pensa bem. Com a casa dela, que vale uns 800.000, mais as economias e o seguro de vida de 200.000, teremos mais de 1 milhão para dividir entre nós, os quatro. 15.000 é um investimento. Um investimento. A minha morte era um investimento para eles. E quando? A voz do Jair soou mais firme, decidida.
O Álvaro disse que o homem pode fazer o serviço na próxima semana. Só precisa da nossa confirmação. Eu tremia tanto que pensei que eles me iam ouvir. As minhas mãos estavam geladas, o coração a bater com uma força que eu sentia nas têmporas. O meu corpo estava em choque, recusando-se a aceitar o que os meus ouvidos tinham acabado de escutar. Bom, então vamos entrar e fingir que está tudo normal, disse a Raquel. A tua mãe deve estar em casa. Vamos ser carinhosos, como sempre. Deixa-me só ligar ao Álvaro para confirmar, disse o Jair. E eu ouvi o som do telemóvel a ser desbloqueado. Nesse instante, soube que tinha de sair dali. Se eles me encontrassem, estaria morta ali mesmo. Enquanto o Jair marcava o número, consegui abrir a porta traseira silenciosamente e deslizei para fora, deixando os sacos das compras para trás. Corri pelos fundos até a minha casa, entrando pela porta da cozinha. Mal conseguia respirar. 2 minutos depois, a campainha tocou. Tive de me agarrar ao lava-loiça para não desmaiar. Lá estavam eles, o meu filho e a minha nora, sorridentes, a cumprimentarem-me com beijos e a perguntarem como eu estava. Mãe, estás bem? Pareces um pouco pálida, disse o Jair, com uma preocupação na voz tão genuína que por um segundo duvidei do que tinha ouvido. Estou bem, filho, só um pouco cansada, respondi, a voz a tremer. Trouxe uns doces de que gostas, disse a Raquel, entregando-me uma caixa. Pensei em ti hoje. Sim, ela tinha pensado em mim. Tinha pensado em quanto dinheiro iria ganhar com a minha morte. Passamos a tarde juntos. Foram atenciosos, perguntaram pela minha saúde, se eu estava a tomar os remédios. A Raquel até se ofereceu para me levar ao médico na semana seguinte. Quando finalmente foram embora, tranquei a porta e chorei como não chorava desde o funeral do meu marido. Eram lágrimas de raiva, de uma dor tão profunda que a sentia fisicamente no peito. Passei a noite em claro. Como é que um filho, por quem sacrifiquei tudo, podia planear friamente a minha morte por dinheiro? Lembrei-me de todas as vezes que deixei de comprar algo para mim para poder dar-lhe, a ele, das noites em que o amamentei nesta mesma poltrona, das histórias que lhe li, das fantasias de carnaval que costurei. Todo o meu amor, toda a minha dedicação, reduzidos a um cálculo financeiro. Na manhã seguinte, a dor ainda lá estava, mas algo novo tinha despertado. Uma fúria fria, uma determinação de aço. Eu não ia morrer como uma vítima. Se eles queriam a minha morte, iam ter de lutar por ela. E eu iria certificar-me de que pagariam um preço muito alto. Peguei no telefone para ligar à minha irmã, mas parei. Ela sempre me disse que eu mimava demasiado o Jair. Eu não queria ouvir um "eu bem te avisei". Eu não queria fugir. Eu queria justiça. Não a dos tribunais, mas a minha. Fui à gaveta onde guardava os meus documentos. A apólice de seguro, os extratos bancários, a escritura da casa. Mais de 1 milhão, como a Raquel tinha calculado. Todo o fruto de uma vida de trabalho. E se, em vez de morrer quando eles esperavam, eu morresse quando e como eu quisesse, deixando-lhes uma última surpresa? A ideia formou-se na minha mente, audaciosa e terrível. Eles teriam o que queriam, mas não da forma que imaginavam. E quando descobrissem a verdade, seria tarde demais. Para isso, eu precisava de ajuda. E eu conhecia a pessoa certa. Beatriz, a minha vizinha há mais de 10 anos. Enfermeira aposentada, viúva como eu, sem filhos. A única pessoa no mundo em quem eu confiava. Às 6 da manhã, bati-lhe a porta. Lídia, o que aconteceu? Perguntou ela, assustada. Puxou-me para dentro, fez café e ouviu-me em silêncio enquanto eu lhe contava tudo. Tens a certeza absoluta do que ouviste?
Perguntou ela por fim. Tenho, afirmei. E quero fazer-lhes uma surpresa. Uma que eles nunca vão esquecer. Expliquei-lhe o meu plano. Ela olhou-me nos olhos, a avaliar a minha determinação. Bia, tu conversas com um cancro? Tu negocias com uma doença? Eles estão podres por dentro, e a única cura para a podridão é cortar o mal pela raiz. Ela assentiu lentamente. Vais precisar de documentos, de um médico que assine o atestado de óbito. Consegues isso? Tenho um amigo médico que me deve uns favores, disse ela. Mas, Lídia, se isto correr mal, se correr mal, eu morro de verdade. A diferença é que, à minha maneira, eles vão pagar. A Beatriz levantou-se e abraçou-me com força. Então vamos fazer esses desgraçados pagarem. E assim começou a nossa aliança. Eu, uma viúva de 62 anos, e a minha vizinha, uma enfermeira aposentada, contra 4 pessoas que pensavam que podiam matar-me por dinheiro e sair impunes. Nos dias que se seguiram, elaboramos cada detalhe com a precisão de 2 cirurgiãs. Eles não faziam a menor ideia de com quem se tinham metido. O doutor Henrique deve-me mais do que alguma vez poderá pagar, confidenciou-me Beatriz, naquela manhã de segunda-feira, enquanto o café arrefecia nas nossas chávenas. A porcelana tremeu na minha mão ao ouvi-la, e o som delicado contra o pires foi o único ruído no silêncio pesado da sua cozinha. Tudo aquilo era real demais. Ele tinha um problema sério com a bebida, sabes? Perdi a conta das vezes que o cobri no hospital, dos turnos que assumi, das desculpas que inventei. Salvei-lhe a carreira umas 5 vezes, no mínimo. Agora está sóbrio há 2 anos, mas a culpa nunca o abandonou. E ele vai mesmo fazer isto? Perguntei, a minha voz um sussurro incrédulo. A ideia de planear a minha própria morte ainda me parecia uma fantasia macabra. Vai. Especialmente quando eu lhe o explicar que é para te salvar a vida, o que tecnicamente é verdade. Beatriz fitou-me com aquela determinação férrea que eu aprendera a respeitar. O Henrique é um bom médico, Lídia. Apenas teve os seus demônios. Ele sabe bem o que é ser traído por quem se ama. Beatriz tinha pensado em tudo. Um fármaco, que ela conseguira no hospital, capaz de simular os sintomas de um ataque cardíaco sem me causar qualquer dano real. É um relaxante muscular de ação extrema, explicou, mostrando-me um pequeno frasco. Usado em cirurgias muito específicas. Vai fazer o teu coração bater tão devagar que será quase imperceptível. A tua respiração ficará mínima. Por fora, parecerás morta. Por dentro, estarás consciente, mas prisioneira do teu próprio corpo. Não conseguirás mover-te, nem falar. O plano era simples. O doutor Henrique, que apareceria por acaso para uma visita social, encontrar-me-ia sem vida. O atestado de óbito, emitido por ele, seria válido por algumas horas, tempo suficiente para o que precisávamos, antes de ser convenientemente corrigido como um erro médico. Mas tens a certeza de que queres passar por isto? Perguntou ela pela 10ª vez, a sua voz carregada de preocupação. Não vai ser agradável. Vais ter de ficar imóvel durante horas, a fingir-te de morta enquanto eles comemoram. Completei, a amargura a entalar-se na minha garganta. Eu sei, Bia, mas preciso de ver com os meus próprios olhos. Preciso dessa confirmação antes de decidir como me vou vingar. Beatriz segurou as minhas mãos frias entre as suas. Lídia, meu amor, tens a certeza de que queres ver isso? Há coisas que, uma vez vistas, nunca mais se apagam da memória. Tudo o que eu acreditava sobre eles já foi apagado. Respondi, sentindo uma frieza nova a instalar-se em mim. Agora, quero ver a verdade, nua e crua. Na terça-feira, dedicamo-nos a instalar microcâmaras pela casa.
Beatriz tinha os seus contactos. O falecido marido, Joaquim, trabalhara na área da segurança. O Joaquim era um homem desconfiado, contou-me ela, enquanto escondia uma câmara minúscula atrás de uma moldura na sala. Dizia sempre que nunca sabemos em quem podemos confiar. Na altura, eu achava um exagero. Hoje, percebo que ele via o mundo com uma clareza que me faltava. Os equipamentos eram tão pequenos que passariam despercebidos a um olhar desatento, mas a sua qualidade de imagem era assustadoramente nítida. Colocamos uma na sala, uma na cozinha, uma no meu quarto e uma, muito discreta, na entrada. E tu, onde vais ficar quando eu morrer? Perguntei, a palavra a pesar na minha língua. No meu porão. Já preparei tudo. Uma cama, comida, uma casa de banho química. E instalei monitores para poderes assistir a tudo, em tempo real. Um arrepio percorreu-me a espinha. Eu ia assistir a minha própria família a celebrar a minha morte como se fosse um filme de terror. Era grotesco, mas necessário. Eu precisava de provas. Precisava de saber exatamente quem eram as pessoas que se sentaram à minha mesa durante anos, que eu abracei, que eu amei. Bia, achas que eu enlouqueci? Perguntei, subitamente assaltada por uma onda de dúvida. Louca? Não, meu amor. Estás a ser mais lúcida do que eles alguma vez mereceram. Se fosse comigo, eu faria o mesmo. Na quarta-feira, o telefone tocou. Era o Jair. Mãe, está tudo bem? A tua voz está diferente. Diferente. Claro que estava. 3 dias a planear o meu próprio funeral mudam qualquer pessoa. 3 dias a processar que o teu único filho te quer morto por dinheiro transformam-te em alguém que nem sabias que existia. Apenas um pouco cansada, filho. Por quê? Nada. Não. A Raquel quer convidar-te para jantar no sábado, aqui em casa. Sábado, 2 dias antes da data que eles tinham marcado para me matarem. Queriam uma última visita, certificar-se de que eu estava bem, sem suspeitas. Ou talvez fosse algo ainda mais sinistro: criar uma última memória feliz para aliviar a consciência. Claro, filho. A que horas? Às 7. Vai ser especial. A Raquel está a preparar a tua comida favorita. A minha comida favorita. A última ceia da condenada. A crueldade deles estava nos detalhes. Está bem. Estarei lá. Mãe? Diz, filho. Eu amo-te. Está bem? Por um segundo, um mísero segundo, o meu coração traidor quase acreditou. Quase esqueci a conversa no carro. Quase me convenci de que tudo não passara de um pesadelo. Mas então, a frieza na voz dele ao perguntar: quanto vai custar? Ecoou na minha mente, e a realidade atingiu-me de novo como um murro no estômago. Eu também te amo, Jair. Quando desliguei, uma mistura de raiva e tristeza foi tão intensa que tive de me agarrar à mesa para não cair. A frieza deles era quase admirável. Como conseguiam dizer amo-te, sabendo que em 3 dias eu estaria morta, e por ordem deles? Quinta-feira foi o dia do ensaio geral. Beatriz chegou com uma mala preta que parecia saída de um filme de espionagem. Abriu-a, revelando seringas, frascos e equipamento médico. Isto vai manter-te no estado de morte por 2 a 3 horas, explicou, mostrando-me uma seringa com um líquido transparente. Vai reduzir drasticamente os teus sinais vitais. Vais estar consciente, mas paralisada. É assustador, eu sei, mas é seguro. Já usaste isto antes? Algumas vezes, em situações extremas no hospital. Confia em mim. E eu confiava. Era a única pessoa no mundo em quem eu ainda podia confiar. O Dr. Henrique chegará pontualmente às 2 da tarde, continuou ela, com a sua calma habitual. Vais tomar isto às 2 menos um quarto.
Quando ele chegar, já estarás sob o efeito. Ele fingirá reanimar-te e, depois de alguns minutos, declarará o óbito por ataque cardíaco. E depois? Depois, eu ligo ao Jair. As câmaras gravarão tudo. Por volta das 6 da tarde, o efeito passará completamente. Aí, tiramos-te de casa pela porta dos fundos. E se algo correr mal? E se eu morrer a sério? O olhar de Beatriz suavizou. Lídia, eu não vou deixar que nada te aconteça. Tu és a única família que me resta. Sexta-feira foi o dia mais longo da minha vida. Forcei-me a seguir a rotina. Limpei a casa, fui ao mercado, reguei as plantas, mas cada gesto era uma despedida. A Lídia que eles conheciam ia morrer. A que ressuscitaria seria outra pessoa, mais forte, mais fria. No mercado, a dona Conceição do Talho sorriu para mim. Então, Lídia, há quanto tempo? Como está? Por pouco não respondi. Ótima. O meu filho está a planear matar-me por dinheiro. Em vez disso, sorri. Estou bem, Conceição. E o Jair? Está bom? A vida continuava, indiferente ao furacão que devastava a minha existência. À noite, Jair ligou de novo. Mãe, só para confirmar o jantar de amanhã. Vens mesmo, não vens? Venho, filho. Ótimo. Nós amamos-te muito. Sabes disso, não sabes? Amavam-me tanto que me queriam morta. Eu também vos amo, respondi, e nem era mentira. Eu ainda amava a memória do filho que pensei ter. O problema é que esse filho nunca existira. Fora uma ilusão de 29 anos. Sábado chegou pesado, nublado, como se o céu pressentisse a tragédia. Passei a manhã a rever o plano, a tentar acalmar o coração que teimava em descompassar. Beatriz almoçou comigo, a nossa última refeição antes da farsa. Tens a certeza? Perguntou ela uma última vez. Absoluta. E consegues fazer isso? Olhar para ele e fingir que não sabes de nada? Bia, eu passei a vida inteira a olhar para ele sem saber quem ele era. Agora, farei o contrário. Vou saber exatamente quem ele é e fingir que não sei. Às 5 da tarde, vesti o vestido azul que o Jair sempre dizia que me ficava bem. Pentei-me, maquilhei-me, usei o perfume que ele me oferecera no último dia da mãe. Se aquela era a minha última aparição, que fosse em grande estilo. Queria que ele se lembrasse de mim assim, bonita e feliz, no dia em que me condenou. O apartamento deles, em Copacabana, estava decorado para uma festa. A Raquel preparara lasanha, o meu prato favorito. Havia vinho, sobremesa, até flores na mesa. Flores que, ironicamente, eu própria devia ter pago. Que mesa linda, Raquel! Elogiei, a voz firme. Ah, obrigada, sogrinha. Queria que fosse especial. Especial. A última ceia. Durante 3 horas, eles foram os filhos perfeitos. Carinhosos, atenciosos, a fazer planos para um futuro onde eu não existia. A Raquel chegou a falar em netos, em como eu seria uma avó maravilhosa. Imagina, sogra, os seus netinhos a brincar na nossa casa nova. Casa nova. Comprada com o dinheiro do meu assassinato. Mãe, tu és a pessoa mais importante da nossa vida, disse o Jair à sobremesa, apertando a minha mão. Nunca te esqueças disso. Tão importante que me matariam em menos de 48 horas. Vocês também são tudo para mim, respondi, conseguindo sorrir. Quando voltei para casa, Beatriz esperava-me. Não precisou de perguntar nada. Consegui, disse eu, antes que ela falasse. Fingi até ao fim. Mas, Bia, eles são monstros. Monstros que aprenderam a parecer humanos. Amanhã, tudo muda. Foi a única coisa que ela disse. Domingo amanheceu ensolarado. A ironia do destino.
O dia da minha morte estava lindo. Às 2 menos um quarto, Beatriz entrou com a seringa. Última oportunidade para desistir. Eu nunca estivera tão certa de algo em toda a minha vida. Lídia, quando acordares, nada será como antes. Estás preparada? Bia, desde quinta-feira passada que nada é como antes. Eu só estou, finalmente, a deixar de fingir que é. A picada foi quase indolor. Em minutos, o meu corpo começou a pesar, a respiração a abrandar. Era como afundar num lago profundo e calmo. A última coisa que ouvi foi a voz de Beatriz. Relaxa, eu estou aqui. Não estás sozinha. Deitei-me na cama, fechei os olhos e entreguei-me. Às 2 em ponto, o doutor Henrique chegou. Através de uma consciência turva, ouvi-o a fingir que me reanimava, a sua voz falsamente urgente. Após 10 minutos de encenação, ele pronunciou as palavras que mudariam tudo. Lamento informar, mas a senhora Lídia Santos faleceu. Ataque cardíaco fulminante. Às 2h30, ouvi Beatriz ao telefone com o Jair. A reação dele foi digna de um Oscar. Gritos, choro, desespero. Se eu não soubesse a verdade, teria acreditado. Às 3h15, eles chegaram. Jair, Raquel, Álvaro e Patrícia. Todos a chorar, a consolarem-se mutuamente. O doutor Henrique repetiu a sua história e foi-se embora. E então, assim que a porta se fechou, aconteceu. O choro parou. Instantaneamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Pronto, disse a Raquel, a voz irreconhecível, fria como gelo. Finalmente. Demorou, murmurou a Patrícia. Já podemos cancelar aquele serviço, acrescentou o Álvaro. Sempre se poupa algum dinheiro. Discutiam o cancelamento do meu assassinato, agora que a natureza lhes fizera o favor. Quando é o funeral? Perguntou o Jair. Nenhuma tristeza na voz, apenas impaciência. Amanhã, respondeu Beatriz. Um enterro simples, como ela gostaria. E o testamento? Quis saber a Raquel. A leitura pode ser feita na segunda-feira de manhã, mentiu Beatriz. Ótimo. Então, na segunda, resolvemos tudo e seguimos com a nossa vida, a vida deles. Uma vida construída sobre a minha morte. Ficaram em minha casa por mais 2 horas, as mais longas da minha existência. Não choraram mais. Em vez disso, começaram a dividir os meus pertences, ali mesmo, com o meu corpo ainda quente no quarto ao lado. Esta televisão é boa, disse a Patrícia. Posso ficar com ela? O sofá também está novo, observou o Álvaro. Isto caberia perfeitamente na nossa sala. A voz de Raquel era prática, desprovida de emoção. E as joias dela devem valer uma fortuna, acrescentou, já se movendo em direção ao quarto. Vou dar uma vista de olhos. E Jair? O meu filho. Permaneceu sentado na minha poltrona favorita, os olhos a percorrer cada canto da casa, calculando, avaliando. Esta casa vai render um bom dinheiro, disse por fim, mais para si mesmo do que para os outros. A localização é impecável. Ele avaliava o lar onde cresceu, o chão onde aprendeu a andar, as paredes que testemunharam as noites em que velejei o seu sono febril. Quando o relógio marcou 6 da tarde e eles finalmente partiram, o torpor do remédio começou a ceder. Primeiro, um formigueiro nos dedos, depois, o controlo sobre as mãos. Com um esforço imenso, consegui sentar-me. Beatriz materializou-se ao meu lado, como uma sombra protetora. E então? Perguntou ela, a voz baixa. Viste o que precisavas de ver? Vi, sussurrei, a garganta a arranhar. Vi que são piores do que eu alguma vez imaginei.
Como te sentes? Morta. Morta por dentro. Mas, paradoxalmente, também livre. Livre da ilusão a que eu chamava família. Ela ajudou-me a levantar e levou-me para a sua cave, o meu refúgio nos dias que se seguiriam. Havia uma cama, comida e, o mais importante, uma parede coberta de monitores que exibiam cada divisão da minha casa. As câmaras continuarão a gravar, explicou ela. Se eles voltarem, saberemos de tudo. E eles voltaram. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo do meu suposto funeral, os 4 entraram em minha casa com chaves que eu nem sabia que existiam. E ali, na tela fria dos monitores, assisti ao desmembramento da minha vida. Passaram horas a catalogar cada objeto, a discutir a partilha como se fossem burocratas de um inventário macabro. Raquel encontrou a minha caixa de joias e soltou uma gargalhada curta e metálica. Isto aqui deve render uns 20.000, no mínimo. O importante é vender rápido, retorquiu Jair. Antes que alguém comece a fazer perguntas. Fazer perguntas. Como se alguém fosse questionar por que razão estavam a pilhar os bens da mãe, da cunhada, que acabara de morrer. Vocês viram que ela tinha uma poupança bem recheada? Disse Álvaro, a folhear os meus extratos bancários. 300.000, confirmou Patrícia. Mais do que eu pensava. Somando tudo, deve dar 1 milhão e pouco, calculou Jair. Foi nesse momento, a ver o meu filho a leiloar a minha existência, como se fosse um monte de lixo, que a decisão se solidificou dentro de mim. Já não bastava que eles soubessem a verdade. O mundo precisava de saber. O mundo inteiro precisava de ver a verdadeira face daquelas pessoas. Bia, chamei, a voz firme pela primeira vez. Diz. Conheces algum jornalista? Conheço. Por quê? Porque a nossa vingança vai ser muito maior do que eu imaginava. A jornalista chamava-se Maria Helena Vargas e trabalhava para o jornal Extra há 15 anos. Beatriz conhecera-a numa reportagem sobre negligência em lares de idosos, onde os seus depoimentos como enfermeira reformada tinham ajudado a encerrar 3 instituições clandestinas. Ela é destemida, Lídia. Não tem medo de poderosos e odeia a injustiça, explicou-me Beatriz na terça-feira de manhã, enquanto eu ainda recuperava do choque. 3 dias após a minha morte, eles continuavam a voltar. Não para chorar, não para recordar. Voltavam para catalogar, avaliar, dividir. Era como assistir a abutres a disputar uma carcaça. Tens a certeza de que ela vai aceitar uma história destas? Perguntei. É surreal demais. Lídia, tu tens as gravações. Tens provas de tudo. A Maria Helena trabalha com fatos, e os fatos estão todos do nosso lado. Naquela manhã, ligamos para ela. Beatriz disse que tinha uma história que iria abalar o Rio de Janeiro, mas que precisava de um encontro presencial. Marcamos para a tarde, num café discreto em Ipanema. Quando a vi chegar, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo curto, olhar vivo e desconfiado, senti uma mistura de esperança e nervosismo. Ela era a arma de que eu precisava. A Beatriz contou-me o essencial, disse Maria Helena, depois de nos sentarmos. Mas preciso de ouvir a história de ti, desde o início. E eu contei tudo. Durante 40 minutos, despejei a minha história, desde a conversa no carro até a morte encenada. Maria Helena não me interrompeu uma única vez. Apenas anotava freneticamente, e a sua expressão transitava lentamente do ceticismo profissional para uma indignação contida, quase palpável. Tens as gravações? Foi a primeira coisa que perguntou quando terminei. Tenho. Tudo em alta definição. E o que queres fazer exatamente? Foi então que lhe revelei a ideia que vinha a amadurecer. Quero que estejas na leitura do testamento com uma equipa de televisão.
Quero que, quando eu entrar naquela sala, viva, graves a reação deles. E depois, quero que todo o Brasil veja que tipo de gente eles são. Maria Helena ficou em silêncio por um instante que pareceu uma eternidade. Então, um sorriso formou-se nos seus lábios. Um sorriso que me deu um arrepio, mas um arrepio bom. Lídia, esta será a reportagem da minha vida, e será a justiça que eles merecem. Mas tens a certeza que vai resultar? Insisti. E se eles negarem tudo? Deixa-me explicar-te uma coisa sobre jornalismo de investigação, disse ela, inclinando-se sobre a mesa. Já cobri corrupção política, lavagem de dinheiro, homicídios por encomenda. Nunca vi provas tão claras como as tuas. Tens áudio, vídeo, uma testemunha, o mais importante, a própria vítima, viva, para contar a história. Como assim? Pensa bem. Eles vão negar, claro. Mas como vão explicar tu estares viva? Como vão justificar as gravações? E, acima de tudo, como vão explicar a própria reação quando te virem? Ela tinha razão. A reação deles seria a prova final. E há mais uma coisa, continuou Maria Helena. Isto não é apenas sobre vingança. É sobre justiça. Estás a prestar um serviço à sociedade. Vais salvar outras vidas. Nos dias seguintes, planeamos tudo ao pormenor. A leitura do testamento seria na sexta-feira, às 10 da manhã. Maria Helena conseguiu autorização para cobrir uma leitura de testamento de rotina para uma série sobre heranças, sem que a advogada, a doutora Fernanda Lopes, soubesse de nada. O elemento surpresa era crucial. Entretanto, eu continuava morta no porão de Beatriz, uma espectadora fantasma da minha própria vida. E o que vi naquela semana erradicou qualquer vestígio de dúvida. Eles não foram ao funeral. Em vez disso, passaram a segunda-feira a pilhar a minha casa. Este frigorífico é novo, disse Patrícia. As panelas dela são de aço inox, observou Raquel. Gente, olhem isto! Chamou Álvaro do meu quarto, segurando a caixa onde eu guardava as cartas do meu falecido marido. Tesouros de 40 anos. Ele abriu uma e, com uma voz afetada e zombeteira, leu em voz alta. Minha herida. Da Lídia, és a mulher mais linda do mundo. E ele riu. Os outros riram com ele. Naquele momento, o riso deles ecoou no porão, e qualquer resquício de culpa que eu pudesse sentir transformou-se em pó. Na quarta-feira, Jair ligou a Beatriz. Quando podemos começar a vender as coisas? Perguntou ele, sem qualquer pingo de tristeza. A leitura do testamento é na sexta-feira, às 10, respondeu Beatriz. Ótimo, estaremos lá. Claro que estariam. Na madrugada que antecedeu o grande dia, a imagem de Jair a entrar furtivamente na minha casa, às 3 da manhã, selou o destino deles. Por um instante, pensei em remorso. Mas não. Ele foi direto à estante de fotos e, metodicamente, começou a remover os retratos das molduras, não para guardar uma lembrança, mas para avaliar o metal. Quando constatou que uma delas era de prata, um sorriso satisfeito brotou no seu rosto enquanto a guardava numa sacola. Beatriz encontrou-me a vigiar os monitores. Com medo? Perguntou. Apavorada. Admiti. Lídia, disse ela, sentando-se ao meu lado. Lembras-te do que me disseste? Que ias usar os teus 62 anos de experiência para te vingares? O teu filho planeava matar-te por dinheiro. O que estás a fazer não é maldade, é justiça. Sexta-feira amanheceu nublada, o céu a preparar-se para uma tempestade. Era exatamente isso que eu ia desencadear. Vesti o mesmo vestido preto que usei no funeral do meu marido. Pareceu-me apropriado.
Afinal, eu estava prestes a ressuscitar. Às 9h30, saímos. Eu, no banco de trás do carro de vidros fumados de Maria Helena, sentia-me uma espiã. Chegamos às 10 menos 5. O carro de Jair já estava lá. O meu coração disparou. Já chegaram, avisei. Ótimo, disse Maria Helena. Menos tempo para pensarem. Subimos pelo elevador de serviço. A equipa posicionou-se no corredor. Eu caminhei até a porta do escritório e respirei fundo. Era a hora. Bati e entrei. A cena que encontrei ficará gravada na minha alma para sempre. Lá estavam eles, os 4, sentados à volta de uma imponente mesa de mogno, a sorrir para a advogada, ansiosos pela partilha dos despojos. Vestiam luto, mas os seus rostos brilhavam de cobiça. O tempo congelou quando me viram. O rosto de Jair perdeu toda a cor, tornando-se uma máscara de cera. Raquel emitiu um som gutural, um engasgo de puro pavor. Álvaro saltou para trás, derrubando a cadeira com um estrondo. E Patrícia? Patrícia simplesmente gritou, um som agudo que perfurou o silêncio atônito da sala. Eu sorri, o sorriso mais genuíno que dei em semanas. Olá, família. Foi o sinal. As portas escancararam-se e Maria Helena entrou, seguida pelas câmaras. O pânico instalou-se. Jair correu para a saída, mas um segurança barrou-lhe o caminho. Mãe! Gritou ele, a voz esganiçada pela incredulidade e pelo terror. Tu estavas morta! Eu vi-te morta! Viste mesmo, filho? Satisfeita com o que viu, a respiração de Raquel era um sopro entrecortado. Isso é impossível. Impossível. O que é impossível, Raquel? Perguntei, aproximando-me lentamente. Que eu tenha ressuscitado, ou que a vossa ganância vos tenha finalmente apanhado. Apanhados como? Interveio Álvaro, tentando injetar uma falsa indignação na voz. Do que é que está a falar? Foi então que retirei o telemóvel do bolso. Um toque no ecrã e a voz inconfundível do próprio Álvaro preencheu o ar. Agora podemos cancelar aquele serviço. Vai sobrar dinheiro. O silêncio que se seguiu foi pesado, ensurdecedor. Julgaram que podiam matar-me e enriquecer, não foi? Continuei, a minha voz fria e cortante. Pensaram que eu era apenas uma velha tola, incapaz de se defender. Mãe, nós podemos explicar, começou Jair. Explicar? Interrompi-o bruscamente. Explicar o quê? Como tensionavas explicar ter perguntado o preço para me matarem? Como ias justificar ter dividido os meus bens enquanto eu jazia supostamente morta? Maria Helena aproximou-se com o microfone, o seu rosto uma máscara de profissionalismo. Para os nossos espectadores que acompanham esta transmissão em direto, disse ela com a voz clara. Esta é Lídia Santos, de 62 anos, que forjou a própria morte para desmascarar uma conspiração de assassinato orquestrada pelo seu próprio filho. Não é verdade, gritou Jair. Ela está louca. É uma armação. Armação? Sorri, um sorriso gélido, e peguei noutro telemóvel. Pressionei o play mais uma vez. Desta vez, a voz de Raquel. 15.000. O Álvaro já negociou. Dividimos meio a meio. E logo de seguida, a de Jair. Está barato demais. Tenho a certeza de que ela vale mais do que isso. Patrícia desabou numa cadeira. O choro que a abalava não era de tristeza, mas do desespero puro de quem foi descoberto. Senhoras e senhores, continuou Maria Helena, a câmara focada no drama. Estão a assistir em direto a um dos casos mais chocantes de traição familiar que alguma vez documentamos. Uma mãe que descobriu que o seu filho planeava a sua morte por dinheiro. A doutora Fernanda,
até então paralisada pelo choque, reagiu finalmente. Vou ter de chamar a polícia, disse ela, pegando no telefone. Não precisa, respondi calmamente. Eles já cá estão. Como se aguardassem por esse sinal, 3 policiais entraram na sala. Jair Santos, disse um dos agentes, a voz firme, está detido por conspiração para cometer homicídio. E foi nesse instante que a realidade os atingiu com a força de um maremoto. As algemas, a leitura dos direitos, as câmaras a registrar cada detalhe para uma audiência de milhares. Jair olhou-me nos olhos uma última vez antes de ser levado. Por que fizeste isto, mãe? Perguntou, e pela primeira vez, num fio de voz, ouvi algo que se assemelhava a remorso. Porque foste tu que me ensinaste que família não é sangue, filho. É lealdade, e tu foste desleal. Quando foram levados, a sala ficou subitamente vazia, exceto por mim, Maria Helena e a doutora Fernanda, que ainda tentava processar o turbilhão de acontecimentos. Há quanto tempo sabia? Perguntou a advogada. 1 semana, respondi. 1 semana que pareceu uma vida inteira. Maria Helena desligou as câmaras e aproximou-se. Lídia, tem noção do impacto que isto vai ter? Esta transmissão já ultrapassou as 100.000 visualizações. E só passaram 20 minutos. 100.000 pessoas viram o meu filho a ser preso por querer matar-me. 100.000 pessoas souberam que tipo de gente eles realmente eram. É o que merecem. Afirmei, a voz desprovida de emoção. Lídia, disse Maria Helena, tocando-me no braço. Percebe que agora é uma heroína? Salvou a sua própria vida e expôs uma conspiração que poderia ter vitimado outros. O Álvaro e o Jair provavelmente fariam isto de novo. Heroína? Ri, um som amargo. Não me sinto uma heroína. Sinto-me como uma mãe que falhou. Você não falhou. Descobriu quem eles eram e agiu. Quantas pessoas teriam essa coragem? No caminho de volta, o meu telemóvel não parava de tocar. Números desconhecidos, todos a querer falar comigo. Maria Helena tinha me avisado. A sua história já está nos principais portais de notícias do país, contou-me ela. Tornou-se um assunto nacional, Lídia. E agora? O que faço com isto? Agora, você vive, sobreviveu, e mostra ao mundo que é possível recomeçar aos 62 anos. Mas no fundo, enquanto o carro nos levava para casa, eu sentia-me vazia. Não vitoriosa, não vingada. Apenas vazia. Porque apesar de tudo, apesar da justiça, eu tinha perdido a minha família. O meu filho, a minha nora, o meu cunhado e a minha cunhada estavam presos. Quando chegamos à casa, Beatriz esperava-me com os olhos rasos de lágrimas. Eu vi tudo, disse ela, abraçando-me com força. Foste incrível, corajosa, justa. Bia, eu não tenho mais ninguém, sussurrei. A minha família inteira estava a tentar matar-me. Tens-me a mim, respondeu ela. E tens uma vida inteira pela frente para descobrir quem são as pessoas que realmente merecem o teu amor. Naquela noite, sentadas na cozinha da Beatriz, a beber chá e a ver as reportagens sobre a minha história nos telejornais, percebi que ela tinha razão. Eu sobrevivera, vencera, e pela primeira vez em anos estava livre para ser quem eu realmente era, sem máscaras, nem fingimentos. Sabes o que é mais irônico? Perguntei a Beatriz. O quê? Eles queriam matar-me para ficar com o meu dinheiro. Agora vão passar anos na prisão e eu continuo aqui. Ainda tenho a minha casa, as minhas poupanças, a minha vida. E eles não têm nada. E tu? O que vais fazer agora? Olhei pela janela para a minha casa ao lado.
A casa onde criei o Jair, onde fui feliz com o meu marido, onde construí uma vida baseada no amor. Uma casa que eles queriam vender como se fosse um mero ativo. Vou vender a casa, decidi, a voz firme. Não posso mais viver ali. Há demasiadas memórias más. E o dinheiro? Vou doá-lo. Há instituições que protegem idosos, que ajudam mães abandonadas, que cuidam de pessoas traídas pela própria família. Que se lixe o dinheiro. Foi por causa dele que quase morri. Beatriz sorriu. Sabes que te vais tornar um exemplo, não sabes? A tua história vai inspirar muita gente. Espero que inspire as pessoas a olharem com atenção para aqueles a quem dizem amar. Porque às vezes, a pessoa que dorme ao teu lado é a mesma que planeia a tua morte. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez na vida, não me sentia só. Ou pelo menos, era o que eu pensava. 6 meses depois, eu estava no banco das testemunhas, a peça central no julgamento deles. Era surreal estar ali, viva, a encarar as 4 pessoas que tinham planeado a minha morte com a mesma frieza com que se planeia umas férias. Pareciam diferentes, mais magros, mais pálidos, vérgados pelo peso das suas próprias escolhas. O julgamento durou 3 semanas. 3 semanas em que cada detalhe sórdido da conspiração foi dissecado publicamente. As gravações foram reproduzidas tantas vezes que eu praticamente as sabia de cor. A cada reprodução, via o júri tornar-se mais indignado, mais revoltado. A frieza demonstrada pelos réus, disse o promotor na sua alegação final, é incompatível com qualquer conceito civilizado de família. Eles não só planearam um homicídio por dinheiro, como planearam o homicídio da pessoa que mais os amou na vida. A defesa argumentou que tudo não passava de um mal-entendido, que as gravações tinham sido descontextualizadas, que eu tinha montado tudo para os prejudicar. Mas como explicar a reação deles ao verem-me viva? Como justificar a forma como dividiram os meus bens enquanto fingiam estar de luto? O promotor, num momento crucial, perguntou-me se eu sentia pena deles. Os meus olhos pousaram em Jair, o meu filho, o menino que criei com tanto amor, a quem ensinei a andar de bicicleta, cujas reuniões na escola nunca faltei. E o que senti foi um vácuo absoluto. Nem raiva, nem tristeza, nem compaixão. Apenas vazio. Não sinto pena, respondi, a minha voz a ecoar pelo tribunal lotado. Sinto alívio por estar viva para contar a verdade. E sinto a responsabilidade de o fazer por outras pessoas que possam estar a passar pelo mesmo. As sentenças foram duras, como mereciam. Jair foi condenado a 15 anos por conspiração para cometer homicídio qualificado e associação criminosa. Raquel, a 12 anos pelos mesmos crimes. Álvaro e Patrícia, 10 anos cada um, como cúmplices. O juiz sublinhou que a frieza demonstrada, a premeditação detalhada e o facto de a vítima ser idosa tornavam os crimes especialmente graves. Esta sentença, declarou o magistrado, serve também como um alerta para a sociedade. O abuso contra idosos, especialmente no seio familiar, não será tolerado. Quando leram a sentença de Jair, ele olhou-me nos olhos pela primeira vez desde aquele dia no escritório da advogada. Já não havia raiva, nem desespero, nem a arrogância que vi quando ele planeava a minha morte. Havia algo que demorei a reconhecer: vergonha. Talvez, finalmente, ele tivesse compreendido a dimensão do que fizera. Depois do julgamento, Maria Helena procurou-me no corredor do tribunal. Como se sente? Perguntou, com as câmaras ainda a filmar. Livre, respondi. E era verdade. Pela primeira vez em 62 anos, sentia-me completamente livre. E agora? Quais são os seus planos? Sorri. Durante aqueles 6 meses,
a minha vida mudara de formas que eu nunca imaginara. A primeira mudança foi a casa. Não consegui continuar a viver lá. Cada divisão guardava uma memória envenenada. O quarto onde fingi a minha morte, a sala onde eles partilharam os meus bens, como se fossem abutres. Tentei voltar algumas vezes, com a Beatriz a meu lado, mas a angústia era tão forte que me fazia fugir. Não podemos apagar o que aconteceu, disse-me ela, mas podemos construir algo novo noutro lugar. Ela tinha razão. Vendi a casa por R$ 850 mil, ironicamente um pouco acima do valor que o Jair calculara. Com esse dinheiro, mais as minhas poupanças e o seguro de vida, que felizmente nunca foi acionado, criei o Instituto Lídia Santos de Proteção ao Idoso. Um investimento de R$ 1.200.000 numa organização que oferece assistência jurídica, apoio psicológico e abrigo a idosos vítimas de abuso. Quantas pessoas já ajudaram? Perguntou-me Maria Helena naquela entrevista. 230, até agora. Respondi com orgulho. E estamos a expandir-nos. A segunda mudança foi o meu lar. Beatriz convenceu-me a mudar-me para o seu prédio em Copacabana. Assim ficamos perto, mas cada uma com a sua independência. E terás vista para o mar. Toda a gente merece acordar a olhar para o mar pelo menos uma vez na vida. O apartamento é pequeno, mas a varanda com vista para o oceano oferece-me uma paz que eu desconhecia. Mas a maior mudança foi descobrir que a minha solidão era partilhada por muitos. 2 semanas após a transmissão, comecei a receber cartas, centenas delas. E-mails, mensagens, cartas manuscritas de todo o Brasil, de pessoas que se tinham identificado com a minha história. Dona Rosa, que descobriu que os filhos vendiam os seus medicamentos. Seu Manuel, cuja nora o drogava para lhe roubar. Luciana, que descobriu um seguro de vida de R$ 1 milhão feito em seu nome pelo marido. Pessoas que, como eu, tinham sido traídas, mas que, ao contrário de mim, não sabiam o que fazer. Foi assim que nasceu o nosso grupo de apoio. Todos os sábados, às 3 da tarde, reunimos-nos no salão do prédio. Começamos com 4. Hoje somos 16. Lídia, como é que teve coragem? Pediu-me Dona Conceição na última reunião. Não foi coragem, respondi. Foi raiva. E depois, foi um desejo de justiça. Mas, acima de tudo, foi a certeza de que, se eu não fizesse nada, morreria de verdade. Mas não teve medo? Perguntou seu Antônio. Todos os dias. Mas o medo de morrer foi maior do que o medo de lutar. Quando descobrimos que as pessoas que nos deveriam proteger são as que nos querem destruir, não temos grande escolha. Temos sim, interrompeu Dona Rosa, que viera do Rio Grande do Sul de propósito. Podemos escolher ser vítimas ou ser guerreiras. A Dona Lídia ensinou-nos isso. É curioso como a vida dá voltas. Eu, que dediquei 30 anos de minha vida a ser mãe em tempo integral, que sacrifiquei cada sonho por um filho que me enxergava apenas como um investimento, renasci. Tornei-me, por uma doce ironia do destino, uma espécie de matriarca para todos aqueles que, como eu, foram abandonados pelas próprias famílias. Não os uni a mim pelo sangue, mas pela escolha, por um amor que se prova verdadeiro nos gestos. Nosso grupo, porém, transcende o apoio emocional. É uma fortaleza. Temos a doutora Cláudia, uma advogada que se juntou a nós pro bono depois de ver minha história na televisão. Contamos com a psicóloga Ana Beatriz, que nos visita 2 vezes por mês, trazendo alento e clareza. E, acima de tudo, temos uns aos outros. Lembro-me vividamente de quando Dona Rosa precisou de forças para denunciar os próprios filhos. O grupo inteiro se mobilizou. Eu e Beatriz fomos com ela até Porto Alegre, acompanhando-a em cada passo angustiante, da delegacia ao fórum. Estivemos ao seu lado até o veredito.
Os filhos foram condenados. E quando o seu Manuel descobriu que o genro planejava um acidente para ele, fugiu de casa apenas com a roupa do corpo. Fomos nós que o abrigamos, que lhe demos um teto até a poeira assentar. Hoje, ele vive num pequeno apartamento, modesto, mas seguro. E com um sorriso que ilumina o rosto, diz que nunca foi tão feliz. Ou o caso de Marina, em Salvador, cujas procurações foram revertidas graças à nossa advogada, que cruzou o país para ajudá-la. Anulamos tudo, recuperando até 2 apartamentos que a filha já havia vendido. Somos isso, uma família de verdade. Não perfeita, mas real. Uma família que se escolheu, forjada na confiança e no amor sincero. Há 3 meses, um telefonema fez o chão mover-se sob meus pés mais uma vez. Do outro lado da linha, uma voz firme e desconhecida se apresentou. Dona Lídia, a senhora não me conhece. Meu nome é Ana, sou de São Paulo, advogada especialista em direito do idoso. Vi sua história e fiquei profundamente impressionada com o trabalho que a senhora está fazendo. Gostaria de propor uma parceria. A proposta dela era audaciosa: expandir nosso modesto instituto para todo o país, criar uma rede nacional de proteção ao idoso, usando o modelo que, com tanto custo, havíamos desenvolvido aqui no Rio. Numa reunião em São Paulo, ela detalhou o plano. Já temos financiamento inicial de uma fundação internacional. O Banco Mundial demonstrou interesse e várias ONGs querem nos apoiar. Então, veio a pergunta que me deixou sem ar. A senhora aceitaria ser a presidente nacional? Presidente nacional. A ironia daquelas palavras ecoou em minha mente. Eu, que 6 meses antes estava no fundo do poço, planejando como sobreviver à traição do meu próprio filho. Preciso pensar. Foi tudo o que consegui dizer. Conversei com Beatriz, com meu grupo de apoio, com o reflexo no espelho. A resposta, no fim, brotou de forma natural e inquestionável. Aceito, eu disse a ela, mas com uma única condição. Tudo o que fizermos será gratuito para quem precisa. Não quero que um único idoso deixe de receber ajuda por falta de dinheiro. Um sorriso largo iluminou o rosto de Ana. Combinado. Hoje, aos 63 anos, minha vida é uma sucessão de aeroportos e auditórios. Viajo pelo Brasil de ponta a ponta, dando palestras, organizando novos grupos de apoio, treinando advogados, assistentes sociais e delegados de polícia. Semana passada, o calor de Manaus. Antes, a brisa de Fortaleza. Na próxima, o frio de Curitiba. E pela primeira vez, sinto uma utilidade que me preenche a alma. Não a utilidade de quem limpa, cozinha ou é explorada, mas a utilidade de quem salva vidas, de quem protege os vulneráveis, de quem luta por justiça. Em Brasília, na semana passada, após uma palestra para promotores, uma mulher se aproximou, os olhos marejados. Dona Lídia, preciso lhe agradecer, disse ela, com a voz embargada. Agradecer por quê? Perguntei, já antecipando mais uma história dolorosamente familiar. Por sua coragem, ela respondeu. Minha mãe passava por algo muito parecido com o que a senhora passou. Meu irmão a convenceu a fazer um testamento, deixando tudo para ele. Estava dando remédios a mais para deixá-la confusa. Mas depois que ela viu sua história na televisão, ela encontrou forças para me procurar. Hoje, meu irmão está preso e minha mãe segura. Senti um nó na garganta. E como ela está? Perguntei. A mulher sorriu em meio às lágrimas. Está bem, feliz, livre, exatamente como a senhora. É por momentos como este que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada pedaço da minha antiga vida que se desfez, para salvar mulheres como a mãe daquela promotora.
para provar a quem duvida que é possível reagir, é possível lutar, e sim, é possível vencer. Ontem à noite, enquanto organizava os papéis para minha próxima viagem, encontrei um envelope. Era a carta que Jair me escrevera da prisão 3 meses atrás. Até aquele momento, a coragem para abri-la me faltara. Respirei fundo e rompi o lacre. A caligrafia dele, tão familiar, dizia: Mãe, sei que não tenho o direito de pedir perdão, e não o peço. Só queria que soubesse que finalmente entendi o que fiz, não apenas o plano de te matar. Aquilo foi monstruoso, mas não foi o pior. O pior foram os anos de mentira, fingindo te amar enquanto só pensava no que poderia lucrar. Você merecia um filho melhor. Sempre mereceu. Estou fazendo terapia aqui, tentando entender como me tornei esta pessoa. Espero que seja feliz sem mim. Você merece toda a felicidade do mundo. Li e reli aquelas palavras 3 vezes. Dobrei o papel e o guardei. Não houve raiva, nem tristeza. O que senti foi uma calma inesperada, uma espécie de paz. Talvez um dia eu responda. Ou talvez não. Mas agora, ao menos sei que ele compreendeu. E talvez, apenas talvez, quando sair da prisão daqui a 15 anos, ele seja um homem melhor. Nesta manhã, acordei antes do sol e fui para a varanda do meu apartamento, aquele com vista para o mar. É um lugar pequeno, simples, mas é meu santuário. Cada tijolo, comprado com o dinheiro que ganho no instituto. Um dinheiro limpo, honesto, que nasce de ajudar pessoas, não de explorá-las. Com os olhos perdidos no horizonte, revi o último ano em minha mente. Se alguém me dissesse, há 12 meses, que eu fingiria a própria morte, que me tornaria uma ativista nacional, que encontraria uma nova família, eu teria rido. Mas a vida, por vezes, supera a ficção. Compreendi que, às vezes, as piores traições são as bússolas que nos apontam para os melhores destinos. Que precisamos morrer simbolicamente para podermos renascer. E que família não é quem compartilha nosso sangue, mas quem partilha nossos valores, nossos sonhos e, acima de tudo, nossa lealdade. Hoje à tarde, encontrarei meu grupo. Dona Rosa vai nos contar sobre a sentença dos filhos, 8 anos para cada um. Seu Manuel vai exibir orgulhoso as fotos do apartamento novo. E eu compartilharei as novidades da viagem a Salvador, onde abriremos mais um núcleo do Instituto. Mais tarde, jantarei com Beatriz. Ela insiste em cozinhar para mim. É para você não esquecer o gosto de comida feita com amor de verdade, ela diz. Ontem, ela me ensinou a fazer sua lasanha, 1000 vezes mais saborosa que a de Raquel, porque seu tempero secreto é o carinho genuíno. À noite, responderei aos e-mails que chegam aos montes. Revisarei meu discurso. E talvez, apenas talvez, eu sente e escreva uma resposta para Jair. Não para oferecer um perdão que ainda não sei se tenho para dar, mas para dizer que li sua carta. E que espero, sinceramente, que ele use esses longos anos para se tornar o filho que um dia eu acreditei que ele era. E antes de dormir, como em todas as noites, olharei pela janela para a imensidão do mar e agradecerei. Agradecerei por estar viva, por ter descoberto quem realmente importa, por ter encontrado meu propósito aos 63 anos, por ter aprendido que nunca é tarde para recomeçar, para lutar, para ser feliz. Meu nome é Lídia Santos. Tenho 63 anos. Eu já morri uma vez e renasci infinitamente mais forte. Fui traída por quem mais amei e encontrei uma família que me escolheu. Conheci o abismo do desespero e a redenção da justiça. E posso afirmar,
com a serenidade de quem atravessou a tempestade, que a minha vida está apenas começando.